Hi guys! Então, bora lá para a nossa correção de exercícios também de hoje, além da atividade avaliativa, certo? Então, ó, vamos lá. Nós vamos corrigir hoje as pages 20, 21, 22 and 23. 20, 21, 22 e 23. Beleza? Então, let's start. Open your books on page 20. Abram os livros de vocês aí na página 20 primeiro. Então, aqui a gente tinha a sessão Listen Up, né? Primeiro aqui, e vocês tinham que responder essas perguntinhas que eu expliquei para vocês lá na videoaula, né? Da respectiva aula dessa página. Eu vi lá algumas respostas, né? De que vocês foram mandando, que era sobre se você conhecia alguma indústria, se você sabe de onde as coisas vêm, de onde que as coisas que você compra vêm. Se você sabia como elas são produzidas, né? Se tem alguma indústria na sua cidade e tudo mais. No número 2, eu expliquei para vocês tudo o que significava essas palavrinhas aqui e a gente tinha que colocar elas aqui dentro desse processo de produção dessa fábrica. Então, aqui a gente tem o raw material, que é o material, a matéria-prima, né? A coisa base para fazer aquele determinado produto. Nós temos aqui a logistics, que é aquela parte responsável por armazenamento e transporte de mercadoria, né? Logística. Nós temos essa parte aqui, quality control, controle de qualidade, manufacture, né? Manufatura, que é a produção. E essa parte aqui nós temos o assembly, que é a parte de montagem. E aqui nós temos a parte packing, que é de embalagem. E aí do número 3, eu deixei o áudio lá disponível para vocês, que vocês tinham que ouvir o gerente explicando o processo de produção e vocês tinham que enumerar aqui em cima, onde vocês escreveram, quais foram os passos, qual era a ordem dos passos que ele foi mencionando. Então, o primeiro passo é raw material, o segundo passo, manufacture, o terceiro, assembly, o quarto, quality control, o quinto, packing e o sexto, logistics, certo? Então, essa ficou a ordem, esse é o passo a passo do processo de produção de um determinado produto. Depois aqui, na page 21, eu expliquei para vocês sobre os connectors, tá? Quem não lembra, é só voltar lá naquela aulazinha que eu dei sobre os connectors, que são palavrinhas, né, que a gente usa para conectar ideias e frases e tudo mais. No número 1, a gente tinha que escrever quais eram os connectors que indicavam aqui um passo a passo, né? A gente tem o first, que significa primeiro, né? E ele é a primeira coisa que você faz, né, como o próprio nome já diz. E depois a gente tem esses outros connectors aqui, né, que indicam o que acontece ali no meio da produção de alguma coisa. Como você estivesse fazendo uma receita, por exemplo, quando você faz o passo a passo, quando você dá uma instrução do passo a passo de alguma coisa que alguém tem que fazer. Então, você acaba usando esses connectors, certo? Ficou essa ordem aqui. First, then, after that, next e finally. Para quem não lembra o que significa as palavrinhas, é só voltar lá na videoaula, né, que eu expliquei sobre os connectors, que vai ficar bem fácil de lembrar, mas eu imagino que vocês lembrem, certo? Aí aqui tá perguntando o número 2. Which connector indicates step 1 in the list? Qual é o connector que indica o primeiro passo na lista? É o first. E qual é aquele que indica o último passo? É o finally, que significa finalmente. E quais são aqueles que têm o significado próximo, similar? A gente tem o then, o after that e o next, certo? Depois aqui a gente tem que completar esse texto eu li o texto para vocês, né? Na videoaula, e vocês tinham que completar com as palavrinhas, com os connectors que vocês aprenderam. Lembrando que first e finally, first sempre vai ser o primeiro e finally sempre vai ser o último. E aqui no meio você poderia usar qualquer um desses dois aqui, o after that ou then. Eles significam a mesma coisa
Então, quem colocou then aqui ou aqui, beleza. Quem colocou after that aqui ou aqui, também beleza, tá? Isso foi bem tranquilo. No número 2, você tinha que imaginar que você ia comprar um tênis novo e que você tinha que descrever o passo a passo. Na videoaula também eu descrevi o passo a passo que eu faria, né? Descrevi de forma oral, já dando um exemplo para vocês. E aí eu vi de alguns aqui, né, que fizeram, que já enviaram, inclusive, essa atividade, eu vi aqui o passo a passo que vocês escreveram. Depois aqui na page 22, nós tínhamos a seção Reading Time. Aqui era sobre o hábito de compra, né, seu e da sua família, que vocês tinham que responder aqui. Eu também expliquei tudo na videoaula. Então, era pessoal essa resposta. No número 2, nós tínhamos aqui algumas dicas de compras. Eu li para vocês, traduzi, a gente entendeu o que estava falando o texto. No número 3, a gente tinha que fazer uma interpretação de texto. Why is it important to make a list before shopping? Por que era importante fazer uma lista antes de fazer compra? So, you won't overspend or buying things you don't want or don't need. Isso está escrito aqui no texto, tá? Quem colocou many people overspend or buy things they don't want or don't need, também tá certo. Quem colocou assim, também tá certo, tá? A importância de fazer uma lista é que você não vai gastar além do que você pode e você não vai comprar aquilo que você não quer e não precisa. E na letra B, what's the problem of going shopping at a busy time? Qual é o problema de fazer compra num horário que está lotado de gente? Tem muita gente, tá? Aquele caos. Aí, ó, it can lead to shopping fatigue and the shopper ends up irritable. Então, o problema é justamente a fadiga, ó. Can be fatiguing and stressful activity. Quem respondeu desta forma pode ser fadigante e uma atividade estressante. Também tá certo, tá? Quem respondeu dessa forma aqui, beleza, também tá certo. A minha resposta é essa aqui, ó. Can lead to shopping fatigue where you end up fractious and irritable. Quem respondeu com essa frase aqui, também tá certo. Depois do número 4, você tinha que dar mais 2 dicas, né? Na videoaula eu dei uma dica que era sobre não levar crianças, né? Ir sem crianças, go without children. E aí você tinha que me dar mais uma dica. Depois na page 23 e última, né? Página 23 e última, eu expliquei para vocês sobre o uso do futuro usando o going to, onde a gente tem que usar o verbo to be, is or are, e o going to mais o verbo. E ele a gente usava para expressar uma situação em que tem mais probabilidade de ocorrer mais próximo, né? Não é uma coisa, não é uma previsão de alguma coisa, é uma coisa que está próxima a acontecer. Por isso que a gente usa o going to. E aí aqui, no número 1, na letra A, estava perguntando o seguinte sobre essas frases aqui. Are these sentences about the past, present or future? Bom, se a gente está falando sobre futuro com o going to, e aqui essas frases estão usando o going to, as nossas frases estão no future, futuro. What is the structure of these expressions? Qual é a estrutura, né, do going to aqui como futuro? A gente tem o be, que é o verbo to be, mais going to, plus, né? Plus mais going to, plus, que é o maisinho, o verb in the base form. Ó, verbo to be aqui, que é o are, o going to e o verbo que gastar, que está na forma normal, forma base. Depois aqui no number 2, vocês tinham que completar essa tabelinha com as informações que estavam faltando. Na afirmativa aqui, antes do going to e o verbo, eu tenho que ter o verbo to be. O verbo to be que vem junto com o I, é o when, então a gente colocou ele aqui. Depois aqui eu já tinha o verbo to be, mas estava faltando alguém antes do to, era o going. Depois eu tinha o going e estava faltando alguém antes do verbo, era o to que estava faltando.
Era só seguir olhando aqui em cima a estrutura que ficava fácil de fazer. Depois, na forma negativa, né, onde a gente acrescenta um not juntamente com o verbo to be, quem estava faltando aqui era o going, né? Depois aqui na segunda frase, antes do going to tem que vir o verbo to be, como é na negativa, isn't, is not, né? Porque aqui estava falando do cell phone, o modelo do cell phone, do celular, que é it, por isso usou is aqui. E aqui está faltando o not, porque a gente está tratando de frase negativa e já estava todo mundo aqui. O verbo to be estava aqui, o going to e o verbo try também já estava aqui. Então só faltava o not. E aí depois nós fomos para a forma interrogativa, onde a gente coloca o verbo to be no começo e repete os demais. Então na primeira frase aqui era o are que estava faltando. Por quê? Porque para you a gente usa are. E aqui nessa segunda frase eu já tinha o verbo to be no começo, tinha o going e tinha o verbo. Quem estava faltando era o to. E para a resposta, se eu estou respondendo com I, o verbo to be que tem que me seguir é o am. Se eu estou respondendo com he, o verbo to be que tem que seguir é o is. Beleza? Depois do número 1, vocês tinham que reordenar aqui nessa seção Your Turn, vocês tinham que reordenar essas frases para formar o futuro. Eu expliquei para vocês uma maneira fácil de você colocar, né, a frase lá na videoaula, qualquer dúvida é só voltar lá, que é colocar sujeito, verbo to be, going to, e aí depois o verbo e o complemento. Então a primeira ficou: Arthur is going to go window shopping with me. Letra B, the supermarket is going to have a huge sale this weekend. Letra C, my favorite shop is going to display special offers this afternoon. E na letra D, Sarah is going to compare prices before getting a new dress. Beleza? Então, essa foi a correção dos nossos exercícios de hoje, além da nossa atividade avaliativa. Ok? See you next class.